Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a alimentação inflamatória e as doenças autoimunes, qual é a relação entre elas, né? A gente vem observando que as doenças autoimunes elas estão crescendo muito ultimamente, né, nos últimos anos. E o estilo de vida e alimentação que a gente está levando nesses últimos tempos tem muito a contribuir com essa questão, né? Porque a doença autoimune, ela começa com um desequilíbrio no intestino, você sabia? E porque basicamente assim, quando você não tem inflamação no seu corpo, isso significa que o seu sistema imunológico, ele tá em repouso, ele tá tranquilo, forte, bem disposto e sempre alerta para qualquer coisa, né? Mas quando você coloca uma agressão no sistema, por exemplo, você está comendo muito glúten, você está comendo açúcar em excesso, né, você acaba gerando uma inflamação ali no intestino, né? E quando essa inflamação não cede, por exemplo, você está comendo glúten todos os dias, e isso está te fazendo mal. Mesmo que você não seja celíaco, existem muitas sensibilidades ao glúten que são difíceis e às vezes até nem aparecem, nem em exames de sangue, nem em biópsias intestinais. Então, assim, tu tem uma sensibilidade ao glúten, a maioria das pessoas tem, não sabe disso, não sabe que tem, estão sempre se sentindo mal e, por consequência, estão agredindo o intestino diariamente, né? E, se vocês não sabem, o intestino, os 80% do nosso sistema imunológico, ele tem a ver com o intestino, né? Então, se tu não tem um intestino saudável, é impossível ter um sistema imunológico saudável. Isso entre várias outras questões, né? Tem disfunções, desbioses intestinais, tem supercrescimento de bactérias, pessoas com candidíase de repetição, que têm muitas infecções, provavelmente elas têm um supercrescimento de bactérias no intestino. E isso complica muito as coisas, gente, porque tudo que tu consome de açúcar, tu tá dando alimento para essas bactérias, entende? E aí a coisa vai criando uma forma muito difícil de ser controlada, tá? Quando ameaça o sistema imunológico, ele não desaparece, a inflamação ela vai se tornando crônica, né? As células de defesa do nosso corpo, elas trabalham incessantemente 24 horas por dia. E o que acontece quando alguém trabalha 24 horas por dia sem ter um descanso? Começa a criar erros, né? E são esses erros, essa inflamação crônica que vai dar o início, o start para uma doença autoimune, né? Alguns indícios de que você pode vir a ter uma doença autoimune, não é só com relação à genética, né? Os genes, tu não é prisioneiro da tua genética, né? Não é porque tu tem na tua família que tu vai ter obrigatoriamente, independente da tua genética, tu tem o poder de administrar a resposta do teu corpo, a autoimunidade, e o poder de criar uma vida mais saudável e feliz, certo? Então, assim, mas se você já teve ou tá passando por alguma dessas situações que eu vou dizer agora, pode ser que você venha desenvolver uma doença autoimune se não fizer nada para impedir. São elas, eu vou ler para vocês que é bem grande a lista. Câncer, transtornos digestivos como refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, úlceras, pedras na vesícula, gordura no fígado, diverticulite, alergias alimentares, dores nas costas e articulações, artrite, transtornos emocionais e cognitivos como ansiedade, depressão, TDAH, Alzheimer, tá? Transtornos hormonais como doença fibrocística da mama, endometriose, tumores, fibroides, transtornos metabólicos como diabetes e obesidade, transtornos respiratórios como sinusite, asma e alergias. Quem não conhece ninguém que já teve uma dessas situações? A maioria das pessoas que eu conheço tem algum desses sintomas, né? E como reverter isso? O que é importante? São 4 fatores, 4 pilares para a questão das doenças autoimunes. A dieta, a alimentação, a desintoxicação do corpo, curar
o intestino e reduzir o estresse, né? Então, assim, tem que trabalhar os 4 pilares juntos para reduzir a inflamação do corpo, dar uma folga para o sistema imunológico e poder viver com mais qualidade de vida, sem doenças, sem sintomas, sem se sentir cansado, com dor de cabeça o tempo todo. Não é normal, né? O intestino da gente tem que funcionar diariamente. Se não funciona, alguma coisa está errada, precisa tomar uma atitude, ok? Então, assim, ninguém sabe exatamente como é que a inflamação crônica se traduz em autoimunidade. O que se sabe é que a inflamação crônica estressa o sistema imunológico. E quando ele fica estressado, ele tende a fazer coisas erradas. Ninguém consegue trabalhar sem parar, né? Então, 30 dias é um período necessário, é o mínimo, para reduzir a inflamação do corpo. Enquanto o intestino está permeável, é como se uma barragem tivesse caído e a gente estivesse consertando no início do tratamento, tijolinho por tijolinho. Aí você vai lá e adiciona um fator inflamatório, come um pão, por exemplo. Derruba os poucos tijolinhos que tu já conseguiu colocar no lugar, né? Mas daqui a um tempo, talvez uns 2 meses, onde tu já vai ter curado o teu intestino permeável, tu vai estar mais forte, né? E se tu comer alguma coisa inflamatória, não tanto quanto o glúten no teu caso, né? Tu vai derrubar um ou outro tijolinho, mas a gente vai ser capaz de consertar o vazamento e repor o tijolinho no lugar sem problemas, né? E para o tratamento da inflamação crônica e autoimunidade, é necessário 100% de comprometimento para dar um resultado esperado, né? Para quem já tem uma doença autoimune ou já está no espectro da autoimunidade, o detox tem que ser muito mais complexo, entende? Porque é mais profundo, é mais enraizado e precisa ser muito bem assistido para fazer, entende? É uma questão de tempo, gente. Se vocês têm alguma dessas doenças, alguns desses sintomas, procurem ajuda, porque precisa reverter, né, naqueles 4 pilares que eu falei no início. No meu grupo de emagrecimento, a gente faz um detox bem completo, e não só para quem quer emagrecer, também para quem tem algum dos problemas de saúde que eu comentei antes e quer melhorar dos sintomas, né? Quer evitar que esses sintomas, que esses problemas causem a autoimunidade, que é muito mais difícil de reverter depois. Tem jeito, mas é muito mais difícil. Então, assim, se você tem interesse em melhorar desses sintomas, melhorar e evitar que seu problema se agrave ainda mais, já deixa teu nome aqui para a lista de espera, manda um e-mail, manda um direct, que quem tiver na lista de espera para a próxima turma do grupo de emagrecimento e melhora dos sintomas vai ter um desconto bem especial, ok?